Se você é iniciante ou se você já está no mercado há algum tempo, você sabe que para atrair bons clientes, você precisa meio que encantá-los. E o que você vai usar para encantar esses clientes? É o portfólio. E a gente sabe também, e se você não sabe, vai saber nesse vídeo aqui, que o portfólio segue algumas regrinhas meio que fundamentais para ser um bom portfólio, para ser visto pelo cliente ou pelos clientes como um bom portfólio. Nesse vídeo eu vou te falar e vou te mostrar o que você deve fazer e o que você não deve fazer na hora de criar um bom portfólio, na hora de você conseguir passar o seu trabalho para as pessoas e conseguir encantar as pessoas através do seu trabalho de uma maneira muito mais fácil, organizada, coerente e tudo mais. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Como eu estava falando, o portfólio é uma das coisas primordiais, essenciais na nossa carreira, e a gente tem até um certo privilégio por conta disso, porque em várias outras profissões precisa meio que mostrar o currículo. Ó, esse é meu currículo, essas daqui são as minhas experiências anteriores, que não sei o que e tudo mais. E na nossa área a gente precisa mostrar nada mais, nada menos que o portfólio. O portfólio é um documento que vai reunir os seus trabalhos, que vai mostrar para o mundo, para os clientes, para os possíveis clientes, o que você faz. Então pensa no seguinte, você tem uma loja física, uma loja de sapato, e a sua vitrine é o que expõe os seus produtos, que são os tênis, sapatos, chinelos e coisas nesse sentido. No design, o portfólio é a mesma coisa. Você tem o que você faz, você tem os seus trabalhos e o portfólio seria a sua vitrine. Você deixa exposto os seus trabalhos, o que você faz, o nicho que você faz, quantos trabalhos você tem, para as pessoas entrarem no seu site, na sua rede social e também conseguir ver aquilo que você faz para talvez, eventualmente, te contratar ou não. E esse te contratar, que eu acabei de falar, vai muito ao encontro se você tem um portfólio bom ou se você tem um portfólio mediano ou até mesmo ruim. Eu já vi profissionais, amigos meus, que deixaram de fechar grandes projetos por conta de não ter um portfólio ou simplesmente ter um portfólio e ser um portfólio ruim. E não vai achando que, isso daí é uma coisa que o Davi tá contando, uma historinha que o Davi tá contando. Não, não é. Isso acontece muito mais do que você imagina. Designers bons que não investem nos seus portfólios acabam perdendo grandes projetos e grandes oportunidades. Então é muito importante você ficar atento com o seu portfólio. E aí, pensando nisso, eu vim aqui te falar 5 coisas que você não deve fazer no seu portfólio e logo depois eu vou te falar 5 coisas para você criar um bom portfólio do zero. Só que antes disso, eu preciso te falar o porquê que nem todo portfólio é bom. Davi, eu achei que só de ter um portfólio já era bom, mas aí você citou essas histórias aí que tinham designers e que tem designers que tem portfólio, mas mesmo assim é ruim? Como assim? Existem portfólios que parecem muito mais um carnaval, uma grande bagunça, e aí mais atrapalha do que ajuda. O portfólio é feito com o intuito de vender para os seus clientes de forma indireta. É como que se fosse um esforço que ele faz por você. Você vai ali, faz um esforço para colocar os seus trabalhos no portfólio e depois não faz mais esforço nenhum durante um tempo, até atualizar ele de novo, porque esse esforço quem vai fazer é o próprio portfólio. O portfólio vai estar lá exposto, por ser a sua vitrine, as pessoas vão passar por você, vão passar pelo seu portfólio, vão ver o seu trabalho e ele vai se vender, se tiver bom, de forma indireta. Então você não precisa fazer isso. Agora, ao contrário do portfólio bom, existe o portfólio ruim, que ele vai fazer o serviço oposto. Ao invés de atrair os seus clientes, repelir, distanciar os seus possíveis clientes, e aí é um portfólio ruim, que é o que eu disse, né? Desorganizado, que parece um carnaval, você entra ali, você fica confuso, e aí eu vou falar pra você agora quais são os 5 erros desse tipo de portfólio. O primeiro erro é o seguinte: você não tem um portfólio ou você não tem trabalhos, e aí você acha que essa é a sua maior desculpa, é a desculpa perfeita para não fazer o seu portfólio. Davi, comecei agora. Davi, estou há pouco tempo no mercado. Davi, até estou um tempo no mercado, mas eu não tenho cliente e é por isso que eu não tenho portfólio. Tá, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Você tem a mentalidade, você tem a criatividade para fazer portfólios ou simplesmente projetos do zero, de forma fictícia. Por exemplo, pega uma pizzaria da sua cidade ou dali da sua região e refaz a identidade visual dela, caso você seja um designer que faz identidade visual. Ou então, se você faz post para rede social, pega algum projeto que você viu por aí, ou um segmento, como por exemplo, a loja de autopeça, você pega e cria posts para isso. Aí você monta ali um projeto fictício com uns 30 posts de um segmento. Aí você vai lá e coloca no seu portfólio. Aí depois você vai criar outro projeto fictício com mais 30 posts de outro segmento e coloca no seu portfólio. E aí você vai colocando vários projetos fictícios no seu portfólio até você ter um certo volume. Ou então, sei lá, você faz site.
sites. Pega um site que você viu por aí, que você acha que dá para melhorar, que você quer treinar e faça como estudo. Se ficar bom, você coloca no seu portfólio e deixa ali bem claro, projeto feito para estudo, assim, assim, assado. Então não tem desculpa para você não fazer o seu portfólio e não começá-lo a partir de agora. Não tem desculpa. Você é designer. O mínimo que você precisa ser é criativo. Então se você não usar essa criatividade ao seu favor, criando algum projeto do zero, fictício, sinto lhe informar. Mas, né, vamos andar aí, pelo amor de Deus. E ainda nessa parada de criar projeto, de fazer projeto, você também pode fazer projetos para outras pessoas. Como, por exemplo, se você tiver algum tio, alguma pessoa na sua família, algum amigo, algum conhecido, ou até mesmo pessoas não conhecidas que precisam de ajuda. Existem inúmeros empreendedores que estão começando agora, que não têm dinheiro para investir numa identidade visual, em post para rede social. Você pode fechar ali uma parceria com esse empreendedor e oferecer a identidade visual para ele ou os posts durante 3 meses para a rede social dele, e isso vai te servir como portfólio. Então você não vai estar trabalhando de graça, você vai estar trabalhando em troca de portfólio, e isso vai ser bom para você no futuro, além também de pegar experiência para ali, né, de forma mercadológica, para você já sentir como que é uma relação entre você e o cliente, por mais que não seja um cliente que está te pagando, mas você tem ali as mesmas obrigações quase de um cliente real, sabe? Então isso pode te ajudar bastante ao decorrer da sua carreira. Agora, o segundo erro que as pessoas mais cometem é colocar todo e qualquer trabalho no seu portfólio. E eu vou te explicar isso daqui, porque isso daqui, cara, como eu disse, é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Você vai lá e cria vários projetos fictícios e você coloca todos no seu portfólio. Lembre-se que o seu portfólio é a sua vitrine. Quando você vai numa loja, você não vê todos os produtos da loja escancarados na vitrine. Você vê apenas os melhores, aqueles que estão mais bonitos, aqueles que brilham mais os olhos dos possíveis clientes. A mesma coisa você tem que fazer no seu portfólio. Se você tem 10 projetos, escolhe, sei lá, os melhores entre esses 10. Ah, Davi, os 10 estão bons. Cara, perfeito, show de bola, parabéns, então coloca os 10. Mas assim, tem que estar bom. Não é tipo, não, eu acho que tá bom, mas aí por conta de volume, eu vou colocar no portfólio só para dar aquela encorpada, aquela inchada. Não, calmou. Vai com calma, porque daí você precisa ir organizando o seu portfólio com os seus melhores trabalhos. E aí a gente entra no terceiro erro que as pessoas mais cometem, que é não ter zelo. Quando você vai construir um portfólio, quando você vai montar o seu portfólio e os projetos que vão estar dentro do seu portfólio, você, por conta de pressa e não sei o que, afobação, quero conquistar logo o cliente, quero fechar logo, você acaba fazendo de qualquer jeito. Você coloca qualquer imagem, você coloca qualquer mockup, você apresenta de qualquer jeito, sem o início, meio e fim, você não convence ninguém. Você só pega o seu projeto e joga ali dentro sem nenhum zelo. Então a dica que eu posso te dar é para você ter zelo pelos seus projetos. É um projeto seu que pode ser vendido ou que pode atrair algum cliente e pode mudar a sua vida. Eu já conheço e já conheci pessoas que simplesmente conseguiram fazer a vida financeiramente por conta de um projeto. Então, cara, pelo amor de Deus, coloca na cabeça de uma vez por todas que tem outra pessoa que vai estar vendo aquilo dali. Então a pessoa precisa meio que ser chamada, ser cativada por aquele projeto, seja de maneira visual, seja de maneira textual, ou seja, todas as coisas em conjunto. E aí, para você ver como todas as coisas estão linkadas, o quarto erro é simplesmente ter pressa. As pessoas têm pressa. As pessoas fazem o projeto hoje e querem colocar no portfólio hoje, sem ao menos esperar um tempo para ver se dá para melhorar aquilo, se dá para fazer alguma coisa que incrementa um pouco mais. Eu tenho projetos de identidade visual que eu fiz em 2020 e a gente tá em 2022 que eu não coloquei no portfólio ainda, porque eu ainda tô pensando na melhor maneira de estruturar toda a apresentação com começo, meio e fim. Então eu tô ainda no processo de estruturação dessa apresentação ao ponto de, em 2020, coletar mockups, em 2021 continuar coletando mockups e ainda em 2022 estar coletando mockups para essa apresentação. E aí, cara, vai de você. Eu tô dando a dica porque eu vejo que as pessoas pecam muito nisso. E como você já sabe, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quanto mais você correr com a afobação de colocar no seu portfólio aquele projeto que você acabou de fazer, mais provável que tenha erros. Então, toma cuidado, toma muito cuidado, porque deixar esse projeto em banho-maria durante um mês, durante uma semana, durante alguns dias, pode ser crucial para você fazer algo totalmente fora da caixa e cativar novos clientes para sua carteira de cliente. E aí o quinto erro que as pessoas mais cometem e que eu também já cometi é simplesmente não atualizar o portfólio. Por muitas vezes a gente tá, ali meio que no platô da profissão, a gente tá conseguindo clientes por indicação, a gente não tá com nenhum problema, a gente tá tudo certo, tá tudo correndo muito bem. E aí a gente acaba deixando o portfólio de lado. Não, tenho clientes aqui, tô conseguindo recorrência nos trabalhos, meu portfólio tá ali, ele tá se vendendo sozinho. Ok, ele tá se vendendo sozinho, seu portfólio é bom, mas precisa passar ali um paninho, tirar a poeira, atualizar seu portfólio,
investir um pouco mais nele, porque eu tenho certeza que da última vez que você postou um projeto até hoje, você evoluiu muito e tem muita coisa que você fez nesse meio tempo. Então você pode ir lá e dar uma renovada no seu portfólio até para você conquistar mais clientes que te pagam mais, e aí você vai aumentando o valor do seu serviço aí conforme o tempo vai passando. Agora, depois que eu te falei as 5 coisas que as pessoas mais erram no portfólio, eu vou te falar as 5 coisas que você deve fazer como dica de brother para você colocar aí no seu portfólio a partir de hoje. Só que para isso eu vou precisar ir para a tela do computador para conseguir te explicar de maneira visual o que eu tô falando. Então, bora lá. Bom, o que eu quero pontuar aqui que é muito importante? A primeira coisa é que eu escolho sempre boas imagens, com boa resolução, bons mockups, enfim, coisas boas. E aí você vai vendo aqui ao decorrer do projeto que tem resolução legal, tá bem, né, nítido, você consegue ver tranquilamente, você não tem nenhuma pixelização, não tem aquela coisa engruvinhada, sabe, que muitas vezes você vê em outros projetos, inclusive que você até já fez ou faz, então toma cuidado para não errar. E aí você tem aqui, ó, imagens de alta qualidade, composições bem feitas, mockups bem escolhidos, que é muito importante, coisas que, né, dá ali um valor, que realmente dá um up, dá aquele tchan que o cliente tanto pede pra gente ao decorrer da nossa profissão. O segundo ponto que eu queria colocar aqui para você é para você criar um storytelling. O que seria isso? Seria basicamente você contar uma história com começo, meio e fim. Quando você vai colocar alguma coisa no seu portfólio, é muito importante que você entenda que tem alguém visualizando aquilo e que ele precisa meio que ser direcionado ao decorrer do seu projeto. Então, você precisa guiar a pessoa e você precisa realmente contar uma história, um começo, meio e fim. Como, por exemplo, acontece nos meus projetos. Tem aqui, ó, Previne Studio. Primeira vez que a pessoa tá vendo isso aqui, ela já sabe que a Previne Studio é um estúdio de pilates integrado a serviços de fisioterapia, como quiropraxia, ventosa terapia, enfim, tantas outras coisas. E aí você vai falando sobre o estúdio, né, sobre o trabalho que você fez. Aí aqui tem sobre o negócio, aí aqui eu falo um pouco sobre a construção do logo, aí depois eu falo aqui, né, sobre a letra P, que ainda tá na construção do logo, coração, todo o conceito que eu utilizei. Então eu expliquei o que é, tô mostrando o conceito que eu utilizei, aí depois eu venho aqui e ainda reitero, eu falo, ó, o logo da Previne foi pensado para conversar e se comunicar com o seu público-alvo. Aí eu falo um pouco do público-alvo, falo o porquê que eu escolhi esse logo, como que eu fiz esse logo, né? Além do processo que eu mostrei ali, o porquê, os motivos, etc. Aqui eu falo das cores, que é muito importante também ter no projeto, e aqui eu mostro o logo finalizado. Por enquanto, aqui tá somente o logo. Então eu falei da empresa, eu falei como que eu cheguei nesse resultado, né? Passando pelo conceito, falei o porquê que eu escolhi esse conceito, e aí mostrei as cores e coloquei o logo feito, o logo finalizado. Além disso, coloquei algumas coisas técnicas também para dar um tchan e aí coloquei os mockups para ver esse logo, essa identidade visual aplicada. Só que antes disso eu falei um pouco das cores. Pô, por que eu utilizei essas cores? Mostrei elas ali em cima, então por que eu falei e mostrei elas? Por que eu usei, por exemplo, o verde rico? Por que eu usei o verde mar claro? Por que essas cores têm esses nomes? E aí eu falo, né, o que a Previne é. A Previne é moderna, elegante, acessível. Aí eu falo sobre o público-alvo, enfim. Eu conto toda uma história sobre o projeto e aí eu venho com os mockups para a pessoa ver e conseguir ter essa visualização de como que esse projeto, essa identidade visual fica aplicada no dia a dia, em documentos, em copos, enfim, coisas no contexto geral. E você consegue ver, e isso não acontece só nesse projeto não de identidade visual, tá? Você pode fazer isso, por exemplo, em projetos de posts para rede social, como esse daqui. Então você começa falando sobre as informações do projeto, alguns posts que eu fiz em 2019 para o Grupo Marcel, aí eu falo, ó, as informações do projeto, eu falo das cores, o logo da empresa, eu falo, né, um pouco aqui também como que eu fiz a junção das tipografias, como que foi esse desafio trabalhar com tudo isso, falo da tipografia que eu escolhi, enfim, N coisas. E aí depois eu venho e mostro os projetos, né, os posts aqui bem organizadinhos, em mockups, tudo bonitinho, com resolução legal. Então, você consegue entender que a gente já tem 2 tópicos aqui bem importantes para você estudar e você conseguir enxergar em outros projetos para pegar para você como que se faz, tá? Não para pegar para você copiando, mas pegar para você como que se faz. O terceiro projeto é o senso estético. Por exemplo, quando eu lancei esse projeto aqui, muitas pessoas perguntaram, pô, Davi, por que tem esse espaçamento aqui entre os projetos, né, entre os posts? E eu falei, é porque assim as pessoas conseguem ver os posts tranquilamente. É como se fosse cada lâmina
3 posts, para a pessoa conseguir enxergar os 3 posts tranquilamente, tudo bonitinho, com espaçamento, com calma, porque a pessoa realmente está imersa no meu projeto. Eu contei a história para ela e depois eu apresentei o resultado final. Então ela vai conseguir enxergar com calma tudo isso. E aí o senso estético serve exatamente para isso, para você entender o que você está fazendo. Não adiantava nada eu colocar todos os posts juntos, todos os posts meio que embolados, encavalados. Isso não seria legal dentro dessa expectativa aqui que eu criei na pessoa, que eu contei uma história, que eu induzi ela a ler com calma, a ver as coisas espaçadas, né? Aqui tem, ó, você consegue ver que tem a informação do projeto, você consegue ver que tem mais textos espaçados, depois tem as cores, e aí ela vai rolando, ela vai tendo esse costume já dentro do projeto, por mínimo que seja esse costume, e aí quando chega os posts, ela vai vendo um por um. Pô, esse post aqui da esquerda tá legal, ó o post do meio, que interessante, e aí esse senso estético, você conseguir entender e conseguir decifrar o que você quer fazer, não só nos posts, mas também na identidade visual, na apresentação, você vai conseguir ganhar o seu cliente facilmente. A quarta e penúltima dica é a organização. Se você vai no nosso Behance ou até mesmo no nosso site, você consegue ver que estão todos organizados os nossos projetos. E não só isso, estão organizados todos eles dentro de um nicho que é a identidade visual. E aí a gente já vai para a quinta e última dica que eu tenho para te dar, que é a coerência. Você consegue ver aqui que tem projetos de identidade visual. E aí eu coloco aqui em cima, ó, identidade visual e social media. Social media é o que eu mostrei ali para vocês, né? Um pouco dos posts, não social media em si, mas post para rede social. E aí você vê também aqui bastante identidade visual. Ah, Davi, por que não tem projetos de social media no seu portfólio? Porque durante o ano passado a gente estava focando só em pegar clientes de identidade visual, porque o nosso projeto de social media já estava fechado. A gente já tinha cliente suficiente e aí a gente não precisava mais divulgar, usar portfólio para isso e etc. Então, você vê que tem uma coerência, você vê que tem uma organização e você costuma ver essa não organização em outros portfólios, como por exemplo, você entra no portfólio de uma pessoa e tá lá, identidade visual, depois está flyer para evento, depois está social media, aí depois está impresso, aí depois está banner, aí depois está site, aí você fica tipo, o que você faz? Você faz tudo? Porque se você faz tudo, no final das contas, você não faz nada. Então, por favor, organize os seus projetos, deixa tudo bonitinho, com as capas legais, com as tags, né? Tipo, ó, identidade visual, todos padronizados, né? As letras maiúscula, o nome da empresa, o nome do projeto primeiro, depois o segmento, depois o nicho, e aí você vai conseguindo ter uma organização muito melhor, muito mais legal, muito mais coerente para você e para o seu cliente. Porque quando alguém entra aqui, a pessoa tem que se achar aqui. Ela não pode ficar perdida. Então, se você for usar o seu portfólio para deixar a pessoa perdida, é melhor não usar. Então, por favor, tenha zelo, tenha coerência, deixa tudo organizadinho para vocês conseguirem captar cliente de uma maneira mais fácil, para o portfólio de vocês conseguir se vender, ser aquela venda indireta e você não precisar ficar se matando, né, correndo, afobado atrás de cliente o tempo todo. Ok? Bom, você viu aí, né? São 5 coisas que eu recomendo você fazer, são 5 coisas que eu faço e que me ajudam bastante a conquistar cliente ou simplesmente atrair esses clientes para mim. Eu espero que você tenha entendido e se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você tem alguma outra dica que você acha que pode complementar, que você já fez, que você já testou e deu certo, deixa aqui nos comentários também, porque isso ajuda não só a mim, mas outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque isso é muito importante e você também recebe os outros conteúdos de valor em primeira mão. É isso então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.